A assistência simples retira ou prejudica a autonomia do assistido? Posso dizer para vocês que não. Na assistência simples, o assistente não prejudica a vontade, a autonomia da vontade do assistido. Aí eu quero dizer o seguinte: o terceiro é o assistente. Aquela pessoa que recebe a colaboração do assistente, a gente chama de assistido. E aí a gente tem uma diferença entre assistência simples e assistência litisconsocial. Vou falar apenas da assistência simples. A assistência simples, o terceiro, ele mantém relação jurídica com o assistido apenas. Ele não mantém relação jurídica com a outra parte. Então acontece o seguinte: ele não tem direito sobre o bem da vida em si. Ele não pode disputar o bem da vida. O máximo que o assistente simples pode fazer, como disse, é auxiliar, é colaborar com o assistido. Então isso não retira, portanto, a autonomia do assistido. A parte originária que recebe essa ajuda, ela não perde em nenhum momento a sua autonomia da vontade. Professor, o que o senhor está falando aí para mim está muito teórico ainda, muito conceitual, eu ainda não entendi bem. O senhor poderia dar um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Em vídeos anteriores eu falei com vocês um exemplo da sorveteria do bairro, que aluga lá o ponto comercial, aluga o imóvel. Então nós temos o locador e o dono da sorveteria que aluga esse imóvel, que é o locatário e o inquilino. Pois bem, se uma outra pessoa ajuiza uma ação reivindicatória do imóvel, essa ação pode afetar o contrato de locação. Então, a sorveteria, quando ingressa como assistente simples. Por quê? Porque o dono da sorveteria não tem direito de propriedade sobre o imóvel. Ele só é o inquilino. Então ele não pode disputar o bem da vida, ele não pode disputar o domínio. Ele não mantém relação jurídica com o autor dessa ação reivindicatória. Ele só mantém relação com o assistido, no caso aí, o proprietário do imóvel. Então vejam, esse é um exemplo de assistência simples. Como eu falei com vocês, o assistente simples ele não disputa o bem da vida, ele não mantém relação jurídica com a parte contrária, ele só mantém relação com o assistido. Pois bem, nesse caso, quando eu falei com vocês que a assistência não retira a autonomia de vontade do assistido, quer dizer o seguinte: o assistente, o dono da sorveteria, não pode contrariar, ir contra a vontade do assistido, o dono desse imóvel. Então, se o dono do imóvel falou o seguinte: ah, não, realmente, autor da ação reivindicatória, você tem razão, o imóvel é seu. Então, ele renuncia a esse direito, melhor dizendo, ele reconhece a procedência do pedido. Ao reconhecer a procedência do pedido, ele entrega o imóvel para o autor da ação. O locatário, no caso aí, o inquilino, dono da sorveteria, ele não pode ir contra essa vontade. Ele não pode falar: opa, não concordo com isso não. Você não pode reconhecer a procedência do pedido. Isso não é possível. Então, na assistência simples, o assistente nunca pode ir contra a vontade do assistido. Se ele quiser fazer, o assistido quiser fazer acordo, se ele não quiser recorrer, se ele quiser renunciar ao direito que se funda a ação, no caso aí, o autor da ação, se ele quiser fazer o reconhecimento da procedência do pedido, no caso do réu, se porventura ele quiser confessar, tudo isso ele pode fazer. Em nenhum momento o assistente pode retirar essa autonomia da vontade do assistido. Aliás, o artigo 122 do CPC ele é muito claro nesse sentido. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Perceberam? Na assistência simples, não há como o assistente ir contra a vontade do assistido. O assistido ele tem total autonomia, ele pode fazer o que ele quiser, renunciar ao direito que se funda a ação se ele for autor, reconhecer a procedência do pedido se ele for réu, desistir da ação se ele for autor, fazer acordo. O assistente não pode fazer nada, porque ele não tem nenhum direito sobre o bem da vida, sobre o mérito da ação, o objeto da causa. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo consta no meu livro. Se você quiser conferir, clique aí na descrição.